que eu acredito que esse seja um dos grandes pontos, criando um ecossistema propício para a longevidade. Vou repetir, um ecossistema propício para a longevidade. E, na verdade, eu diria que não tem hoje nada mais poderoso para com que você evolua em qualquer área da sua vida do que se criar um ecossistema. A gente chama justamente de teia social. Começando mais um Conexão Científica, esse programa tão importante para você aprender a teoria com a prática. Lembrando sempre que são mais de 500 mil artigos publicados todos os anos, qual o melhor artigo, como ler, como interpretar e principalmente como utilizar na sua prática. Eu sou o professor Dr. Sandor Bálsamo e estou aqui para mostrar para você hoje um artigo muito interessante. Você quer viver mais de 100 anos? Você sabia que está crescendo de forma absurda o número de pessoas que vivem mais de 100 anos no mundo? Quais são os motivos? Quem são essas pessoas? O que eles comem, o que eles fazem? Como eles estão? É justamente a gente vai falar nesse Conexão. Se você quer viver mais e melhor, entender de ciência aplicada, esse é o programa para você. Então vamos direto ao ponto? Conexão Científica, o que você irá aprender hoje? Viver mais de 100 anos, desafios. Partindo dessa premissa, eu trouxe um artigo para vocês, publicado agora, recentemente, em 2018, da Aging Clinical Experimental Research. Ficou bacana, né? Muito bom, né? Do professor Lear, na verdade, da Costa Rica, do Hospital e da Faculdade de Medicina da Costa Rica, onde tem um detalhe muito interessante. Na Costa Rica é uma das áreas da Blue Zone. O que é a Blue Zone? São as áreas do mundo onde existe o maior número de centenários para cada 100 mil habitantes. Eu não sabia que a Costa Rica era uma dessas áreas, inclusive na América Latina é a terceira maior expectativa de vida da América. Na América Latina não, da América do Sul, da América de todas as Américas. Sendo o Canadá primeiro, depois o Chile e terceiro essa região específica da Costa Rica. Surpreendente. E claro que eu fui entender por que eles vivem mais, como eles estão, medicação e todos os aspectos que a gente vai abordar aqui. E falar um pouquinho sobre a Blue Zone, nós temos algumas áreas bastante conhecidas do mundo, que é a Itália, né? Inclusive tem uma ilha, né, na Itália, que é a Sardenha, do meu irmão, Yuri Balsamo, que está vendo aqui, mora lá já há mais de 10 anos. Inclusive no ano que vem eu estou indo para lá, vou ficar uns 20 dias por lá, ver se eu chego até mais jovem e tal, conhecer aquele pessoal de lá. E existe uma outra ilha também no Japão, que já é uma outra ilha no Japão, chamada Okinawa. Existe outra ilha também, que só ilhas, né? Eu acho que eu vou criar uma ilha aqui onde eu estou morando, na Grécia, chama Icária, e um local específico nos Estados Unidos, que são por princípios adventistas, justamente chamada Loma Linda. É Loma Linda, que é um local específico nos Estados Unidos, é interessante, vários documentários mostrando essa região dos Estados Unidos. E são as regiões do mundo onde tem o maior número de centenários, pessoas que vivem até 100 anos. Lembrando que as pessoas que vivem mais de 100 anos se chamam supercentenários. Você sabia disso? Supercentenários? Bem bacana perceber. Vou fazer 47 anos, poxa, então tem muita vida pela frente. Viver mais do que eu vivi seria essa uma expectativa. Mas não só viver 100 anos, como viver 100 anos com qualidade. E na Costa Rica existe essa península específica de 183 mil pessoas e que nesse local existe o maior número de centenários das Américas, da América Latina. E nesse trabalho, na introdução desse trabalho, eles trazem, vem cá, quais medicações que eles tomavam, como é que era a saúde mental, como é que era a parte funcional deles. Então eles foram direto nessa população específica para investigar quem eles eram para trazer para nós. Lembrando que nessa região específica existem 623 centenários com a média expectativa de vida de 80,2 anos, sendo que as mulheres vivem 82 anos e os homens 77. É muito, realmente é uma média bastante alta, e aí com essas pessoas que vivem mais de 100 anos. É o local específico da Costa Rica e eles mediram muita coisa. Vou ver se eu consigo aqui resumir para vocês o que eles mediram de uma forma bem objetiva e direta. Nível socioeconômico, né, ou seja, quanto eles ganhavam, qual era a escolaridade, doenças pré-existentes, medicações, estado nutricional, antropometria, parte funcional, força de preensão manual, risco de quedas também, muito interessante, sabe que mata idoso, muito queda, capacidade visual, nível de depressão, declínio cognitivo,
parâmetros cardiovasculares, exames bioquímicos também, exame de sangue. E eles foram investigando muitos aspectos. E aí eu fui lendo o trabalho, percebendo o poder, né, dessa métrica, porque isso é um dado histórico, pessoas que viveram no século passado, e o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu quero saber como eles estão. Eu confesso que eu fiquei bastante impressionado com os resultados, por alguns aspectos, e principalmente ligados aos aspectos da parte psicoemocional, que me chamou muita atenção, não tanto da parte locomotora. Mas pensando em 100 anos, a gente não tem nem trabalhos falando sobre isso, não tem nem métricas, não existe nem parâmetros normativos para essas pessoas você pensar. As normativas vão até 70 anos, 60 anos no máximo, não existem normativas. Então, eu acredito que tem perspectivas bem interessantes aqui. Foram 43 idosos, né, avaliados nesse estudo específico, 74% eram casados. Eu falei, pô, legal, casados. Poxa, se ele tem 100 anos, né, ele é casado ainda com uma pessoa, sinal que está tendo uma teia social positiva. A gente vê tanta gente aí com 60 anos, 70, 50, e já está divorciado, ou o marido morreu, a esposa morreu, 74%. Então, está aí mais um ponto que fortalece porque as pessoas vivem mais. Inclusive o Estudo Maior do Mundo fala muito isso, das relações, que é uma teia, um dos aspectos do pilar da saúde funcional que a gente fala que está ligado à expectativa de vida. Todos tinham apoio do governo, 185 doses recebiam, é muito dinheiro, é pouco dinheiro, mas tinham essa assistência social. Saúde mental, me chamou bastante atenção também esse resultado. Desses, 30 estavam satisfeitos, né, com a vida, nos aspectos gerais, 12 tinham uma leve depressão e apenas um tinha depressão. Um só com depressão. É muito interessante, né, trazer esse dado. Acima de 100 anos, olha as limitações, um apenas com depressão. Declínio cognitivo, apenas 31 de 37 tinham um leve declínio cognitivo, ou seja, Alzheimer, né, não tinha se instalado por lá. Isso aí é uma realidade totalmente fora da curva hoje, totalmente fora da curva, desses mais cresce do mundo. Risco de queda, 48% deles já sofreram alguma queda e no último ano, metade deles, 52%, tiveram uma queda, que é uma coisa que preocupa bastante, principalmente dos resultados que você está aqui. Nesse questionário, são testes específicos do SPBB, o resultado deu 3 para homem e 1 para mulher. O que significa? Na verdade, o valor de 0 a 3 significa que existe uma baixa capacidade funcional. E eles destacaram que as mulheres estão piores do que os homens. Mas a média expectativa das mulheres não é maior? E fica essa pergunta, né? Olha só, o quanto que só o aspecto físico pode influenciar na sua longevidade. E eu sou da área de educação física, eu ficava muito preso a isso. Queda funcional, pescoço para baixo. E a gente percebe que outros fatores aqui podem ser mais importantes nessa relação. Apenas 5 tinham dependência total, que era para justamente transferências, levantar, né, no seu dia a dia desses idosos. Ou seja, e praticamente nenhum era institucionalizado, ou seja, estava no asilo, estava isolado da família. Isso aí realmente é um resultado bastante diferente do habitual. Eu gostei muito desse teste que eu aprendi aqui, um teste de acuidade visual, que na distância de 3 metros, né, praticamente está aqui, um pouco mais aqui na câmera, eles conseguiam ver os dedos das pessoas, contar o número de dedos das pessoas. 55%, ou seja, mais da metade, conseguia enxergar numa distância curta. E a gente sabe a relação direta de queda, ela está relacionada com 3 sistemas, o visual, o auditivo e o muscular. Então, quando a gente percebe que o visual, 50%, aí teria aí uma acuidade visual positiva, o que não está tão relacionado com a parte de força muscular. Não falaram de acuidade auditiva, tá? Mas talvez seria um dos pontos para o risco de queda, ou seja, a parte de força, de funcionalidade para serem trabalhada com eles. A gente vai discutir isso depois. O sono me chamou bastante atenção também, 8 horas e 45 em média, sendo que os homens dormiam mais que as mulheres. Não sei se as mulheres ficavam mais preocupadas do que os homens, mas uma média bastante interessante, bastante alta. Também sem relatos de remédios. Não existia relato de remédio em relação a esses idosos. Na parte nutricional, né, é algo que destaca praticamente aí, deles 16 relataram redução de peso no último ano. Redução de peso. Então isso é um sinal importante para as pessoas com 100 anos, pessoas de 80, na verdade, idosos.
A redução de peso está muito ligada a um aspecto chamado sarcopenia, que está associado à redução de massa muscular, de força, de incapacidade, que também aumenta o risco de queda e mortalidade precoce, que eu não sei se isso serve para essa população específica. 16 relataram redução de apetite e 31 deles normal. A nutrição estava normal e estava adequada. Aqui a gente tem um outro relato mais específico da qualidade da alimentação. 44% deles boa alimentação, 44% deles, né, em risco e 27% aí com uma má alimentação, ligado principalmente à distribuição de qualidade de minerais, vitaminas, distribuição dos macro também nutrientes. A força de preensão manual 12 nos homens e 7 nas mulheres, muito baixa. Só que você pensa, gente, 100 anos, o que são 12? E eu já medi várias pessoas com 30, com 40, com 11, com 15, com 17 de força. Se a gente for fazer um cálculo aqui, me chama muita atenção isso. Hoje, a minha força de preensão manual, ela para a minha idade seria de 35 anos, 35 quilogramas, né, o mínimo recomendado para a minha faixa etária. Sendo que a partir dos 35 anos eu tenho uma redução de 1% ao ano. Se eu fosse pensar em ter 100 anos, pensa aí 45% a menos de 35, falando da metade, eu teria exatamente o valor de 17, 16. Então, cabe aqui um alerta, né, para essa questão de você manter uma reserva de saúde funcional de força para que você precise lá na frente, pode impactar na sua funcionalidade. Então, lembrando, a partir de 35 anos, 1% é redução de força. E aqui eu acho que é uma grande charada que liga com a questão do risco de quedas. Força de preensão manual baixa tem uma relação direta com risco de queda também. Muito bom. Tá aí, vamos direto, lembrando que é uma península, né, na área da Costa Rica, e eu garanto que eles não faziam nenhum treinamento de força específico por lá, e mesmo assim viviam mais de 100 anos. Medicação, 43 deles, né, relatavam o uso de medicação, principalmente antidepressivos e analgésicos. Praticamente não foi encontrada polimedicação. O que é polimedicação? Pessoas tomam mais de 5 remédios. Então, você vê, hipertensão e analgésico para dor. Então, praticamente não tinha remédio para depressão, para ansiedade. Tudo só foi relatado um caso de ansiedade nesse grupo. Para sono. Então, existe alguma coisa que envolve as pessoas viverem mais em relação a esse aspecto psicoemocional. Pressão arterial 120 por 22 por 63. Frequência cardíaca 79, uma média, né, de frequência cardíaca. Vitamina D deles estava um pouco abaixo da média geral. A vitamina B12 adequada, é até importante falar da vitamina B12, que está relacionada à fadiga, redução de força e principalmente à ingestão de carne, né? E aí pode perceber que essa população estava adequada, que é uma das preocupações, principalmente quando a pessoa adere a uma dieta vegana, que não tem uma alimentação à base de alimentos, aí cabe você avaliar. E um valor de 450,78 para essa faixa etária está muito bom. Esse dia, recentemente, uma pessoa próxima a minha estava com 320, 380. Então, isso pode estar ligado diretamente ao aumento da fadiga, redução de funcionalidade, de força também. Eletrocardiograma, 65% dele estava normal e hemoglobina glicada, praticamente todos estavam normais. O que significa? Baixa incidência de diabetes. Isso é uma coisa, é uma anomalia. Isso aqui é uma anomalia. Por quê? Porque não tem massa muscular. Essa massa muscular estaria absorvendo essa glicose por meio do receptor de membrana do GLUT4, né, que fica na musculatura e algumas estruturas para captar essa glicose. E aí, tendo essa massa muscular, né, e essa baixa força, então tem algum componente que chama a atenção desses indivíduos. A média de peso deles eram homens em torno de 55 quilos e das mulheres em torno de 38 quilos, com IMC também bastante baixo, na casa de 19 a 22. Então eles eram, pensa bem, né? Bem magrinhos, pequenininhos, baixinhos, bem magrinhos, esses idosos. Vamos para a discussão. De 4.322 habitantes, eles foram triando essas pessoas para encontrar o número de centenários, e nesse grupo específico, eles encontraram uma relação de 13 centenários, pessoas acima de 100 anos, para cada 100 mil pessoas, uma relação muito alta. Para vocês terem uma ideia, no México, é uma relação de 4
para 100 mil. No Brasil vai estar nessa mesma faixa, de 3 a 5, né? Não é maior do que no Japão, do que no México. Já no Japão e Okinawa é 50 para 1. Ela é praticamente aqui 3 vezes maior do que o da Costa Rica. É uma das maiores do mundo. Não tem um local onde existe uma relação por habitante maior que Okinawa, relação pessoas acima de 100 anos por cada 100 mil. E por que isso? E aí já é fora desse estudo, é uma relação direta, que, por exemplo, eles avaliaram muito aspectos gerais. Porque no Japão existe algo muito importante, chama Ikigai. E existe uma relação direta com isso, com expectativa de vida. O que é Ikigai? Está muito ligado ao propósito de vida. Existem trabalhos mostrando isso, a relação do Ikigai, o que eles fazem no dia a dia, a questão da alimentação em família, a questão de hábitos diários, de menor ingestão de carne vermelha, verduras, legumes. Tem até um documentário muito interessante, Blue Zone, a gente pode até colocar aqui embaixo, que é justamente um dos autores, o Dan, que ele investigou, foi nas 5 áreas do mundo onde tem maiores números de centenários. E na área do Ikigai, onde foi lá na Okinawa, tem várias imagens, né, de senhoras com 100 anos, 120 anos, 110 anos, cuidando de netos, bisnetos, convivendo muito em conjunto, que eu acredito que esse seja um dos grandes pontos, criando um ecossistema propício para a longevidade. Vou repetir, um ecossistema propício para a longevidade. E, na verdade, eu diria que não tem hoje nada mais poderoso para com que você evolua em qualquer área da sua vida do que se criar um ecossistema, que a gente chama justamente de teia social. Uma teia social para você desenvolver. E aqui fica bem claro e cada vez mais é destacado isso. Eles encontraram 5 pessoas acima de 105 anos e 4,6% da população, apenas dessa população, institucionalizada, ou seja, a maioria deles estavam com as suas famílias, estavam próximos das suas famílias, né? Então isso aí realmente chama muita atenção. Indo para frente aqui, muito interessante essa questão do ecossistema teia social. Diga com quem andas, que eu saberei quem tu és, você é a média, 5 pessoas, você mais convive, fique atento sobre isso. E a gente vai destacar isso aqui agora também. Qual é o segredo? Sei que você está com essa pergunta na cabeça. Qual é o segredo? O que você acredita, Sandro, que você viu nesse trabalho? O que te chamou a atenção? Eles destacam a questão da alimentação. Muitas frutas, muitos legumes, mais carnes brancas, muita ingestão de feijão e de milho. Então, muito baseado nessa questão. Inclusive, está tendo um documentário aí que está rodando para todo quanto é lugar no Netflix, que é a Dieta dos Gladiadores, que aborda muito essa questão da dieta à base de legumes, verduras, vegetais, para redução de inflamação, melhora principalmente performance. E eles trazem isso. Além disso, associado à alimentação, que na verdade é essa grande base, a alimentação é realmente muito poderosa, é um dos pilares da saúde funcional, principalmente da dieta mediterrânea, que é o nosso princípio básico, que é justamente o estilo de vida dessas pessoas. São pessoas que no dia a dia têm o hábito de cultivar a sua comida, têm o hábito de justamente cuidarem do seu ambiente, estarem próximos dos seus familiares. Eu pude até ver um material sobre essa cidade, é interessante como eles caminham bastante, eles estão no dia a dia executando suas tarefas, atividades de vida diárias básicas, intermediárias e avançadas. O que seria básica? É você tomar banho, você se limpar, né? Intermediário já cuidar da casa, e avançados ir no supermercado, ter hobbies e situações desse tipo. E aí fica essa grande imagem. Eu diria que hoje, se você, imagina, você quer ser vegano e os seus amigos todos comem carne, ou você quer começar um projeto para correr e nenhum dos seus amigos corre, você quer emagrecer e todos os seus amigos são gordinhos, isso vai criar muita dificuldade para você. Muita dificuldade. Então, se você está falando para mudar o meio ambiente, eu não diria que você vai apenas mudar. Você tem que evoluir para justamente seu ambiente se transformar. E se você cria um outro ambiente para você, ele acaba favorecendo, porque todo mundo evolui e te dá força. Como é desafiador você fazer qualquer coisa na vida onde não existem pessoas para você conversar, para você trocar, para você aprender, para você estar falando sobre aquele assunto. Você parece que é um alienígena naquele ambiente. Então, o ecossistema. E aqui o que a gente percebe neles é que eles têm uma família, estão sempre próximos,
são filhos, são netos, né, esposas, pessoas fazendo todo o projeto de vida em conjunto. Então, olha o poder do ecossistema. Como está o seu ecossistema hoje? Justamente algumas perguntas que eu vou fazer para você agora. Perceberam, então, aqui que o grande segredo estaria aqui. Vamos para algumas questões específicas agora, né? Pensar. Você está aqui. Tá? Você está aqui hoje. Não sei quantos anos você tem. 30 anos? 40? 50? Ou 20? Ou mais? Não importa. Nós estamos setando lá na frente. Seta comigo. 100 anos. Independente do que seja, é a metade ou para alguns até um terço da vida. Eu não estou aqui para julgar, comparar, dizer que está certo, está errado. Mas eu acredito que você chegou nesse momento, você perceber que essas pessoas vivem mais de 100 anos, são micro decisões que você tem que tomar na sua vida. Por isso que eu coloquei para você aqui, ó. Quais são suas ações, atitudes, hábitos, pensamentos, pessoas que você está convivendo? Que é justamente o conceito da saúde funcional que a gente traz. Tudo vai interferir na sua saúde. O que você pensa, o que você age, o que você reage. Todos os momentos do seu dia, no momento que você acorda, naquele primeiro momento que você abre o olho, e aí, qual a primeira ação que você tem? E como que você vai construir o seu dia a dia? Então, aquele mero momento que você vai comer alguma coisa, que você vai tomar um refrigerante, ou você vai tomar uma água, você vai tomar um suco, muitas vezes de caixinha, ou você vai tomar uma água, você vai comer uma fruta. Então, são todas microações. Quanto tempo você está sentado, né, com que clareza de todos os aspectos. Você vê, 8 horas e 45 de sono. Pô, você está dormindo hoje 11h30, meia-noite, acordando 6 horas da manhã, vive sonolento, está no dia a dia. Ah, mas a minha vida é difícil, eu estou assim, no teu horário. É importante você, primeiro ponto, é perceber onde você está hoje. Onde que eu estou hoje. Por isso que é importante você chegar lá e entrar www.metodosaf.com.br, vai estar escrito aqui embaixo, para você entrar lá na plataforma da saúde funcional e fazer o seu check-up. Você vai avaliar muitos desses biomarcadores gratuitamente. E você que é profissional de saúde pode utilizar a plataforma. Então você já se conhece, já entende como é que está a sua ansiedade, seu estresse, seu sono, como é que está o seu nível de atividade física, dor, fadiga, felicidade, vários aspectos, satisfação da vida, está lá, ó. Idosos estão lá com 100 anos, estão no dia a dia, estão satisfeitos. E sabe por que eles estão satisfeitos? Principalmente souberam trabalhar essa vida. E por isso que tem um sentido, tem um propósito para poder estar vendo. E a história do Ikigai. Você tem que ter o Ikigai. Você tem que encontrar. Tem que nada, né? Na verdade, eu diria que o Ikigai te ajuda, né, com vários pilares na sua vida como um todo. Como é que você está comendo? Como é diferente, né, quando você come com a sua família, quando você está desconectado do celular, sem a TV ligada. São as microações. Então, pega aí um papel. Você que está me ouvindo no podcast, não para seu carro agora, mas é prestar atenção. Quais têm sido as suas ações virtuosas no seu dia a dia? Virtuosa no sentido para a sua saúde mesmo. Né? E aí você perceber isso. Quais têm sido aquelas atitudes hoje que têm somado para você poder viver com mais qualidade? Atitudes mínimas. Às vezes você ajudar uma pessoa no dia a dia, você ser uma pessoa mais proativa, não está reclamando no seu dia a dia. Como tem sido? Se questiona. Ah, mas eu trabalho num ambiente muito ruim, as pessoas são muito tóxicas, está assim, está assado. Não tem problema. Você está com quanto? 20, 30, 40, 50? Olha quanto você tem para viver ainda. Então você tem que planejar. 2020, 2021, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu já vou começar a me blindar mais, eu vou falar de algumas coisas, já vou começar a preparar minha comida, já vou começar a parar de ficar vendo tanta notícia, eu vou me preparar, eu já estou consciente disso. E aí você cria os micro hábitos. E aí surge o que a gente sempre fala, que é 1% todo dia. E aí, Sandro, quanto que eu começo? 15 minutos. 1% do seu dia. Se você não tem 1% do seu dia, você não tem vida. 15 minutos você não tem vida. Então, entender que aqueles primeiros 15 minutos do seu dia, que você acorda e abre o olho, eles são decisivos. E olha que eu vou te falar, decisivos para você chegar a 100 anos. E eu já venho publicando muito material aqui sobre telômeros, sobre o tamanho dos telômeros, que eu já falei bastante aqui, ó. Inclusive trazer o livro para vocês, ó. Da Elizabeth Blackburn, que ganhou justamente o prêmio Nobel. Essas pessoas que têm telômeros maiores, têm material aqui, têm maior expectativa de vida também. Baseado em quais pilares? Os pilares da saúde funcional. Sono, movimento, alimentação.
entendeu? Perceber essa parte mental, habilidade social, a gente vai falando muito do propósito da garra que está ligado também com o Ikigai. Então, eu convoco você a fazer uma reflexão de onde você se encontra hoje, pensando 100 anos. Ah, eu não quero viver 100 anos, tal. Mas viva com qualidade. Viver com qualidade, que não adianta chegar aqui em 100 anos, por isso foi bacana esse trabalho. 4,6% deles estão institucionalizados. Então, eles não só estão vivendo muito, mas estão vivendo bem. Até porque só um tem depressão. No seu meio, quantas pessoas você conhece com depressão com 20, com 30, 40 anos? Quantos? Pois é. Então, esse é o destaque do trabalho. De tudo que eu tiro aqui, que me impressionou quando eu vi as mulheres com força 7, pô, mas a mulher com a força 7 e não tem depressão, eu acho que eu que tenho que melhorar a minha vida. E perceber claramente aqui, reforça, como está justamente escrito nessa caneca aqui, ó, é muito além do pescoço para baixo. Eu, inclusive, preciso evoluir as minhas crenças em relação a muita coisa. E fortalecer o que eu já venho falando, talvez para mim mesmo, que é do pescoço para cima que acontece tudo. E esse estudo me ensinou que eu não sei por quantos anos eu vou estar aqui, mas uma coisa é clara, eu estou cada dia mais seletivo com o que eu ando, com o que eu falo, com o que eu vejo, com o que eu leio, para com que essa jornada possa valer a pena, porque é do caramba ver pessoas aqui com 100, 105 anos nesse nível de saúde. Esse é o grande legado, ensinamento, porque esse trabalho aqui não é nem uma conclusão, ele é um legado para a gente, é questionamentos. E eu vou buscar estudar mais, trazer até mais trabalhos para vocês sobre esse assunto, para de fato entender o que essas pessoas fazem para chegar a 100 anos. Eu estou buscando as explicações científicas e estou vivendo isso. Tanto que fazendo esse podcast aqui, terminando o ano, vai fazer aí praticamente 3 anos e meio que eu não adoeço, que eu não tomo remédio. É uma coisa que eu estou descobrindo comigo mesmo. Esse talvez seja o meu sentido, o meu propósito, para a gente poder realmente estar vivendo dessa forma. Ok? Então, convoco você a fazer o seu check-up, utilizar a plataforma, e a gente já trabalha muito com esse conceito de especialista em saúde funcional, que é justamente esse profissional que impacta na vida das pessoas. Esses caras aqui, na verdade, eles foram especialistas em saúde funcional com eles mesmos, né? Porque eles integraram muito do que a gente vem falando do nosso dia a dia. Eu coloquei aqui, por fim, pensamentos. Pensamentos. Eu diria que aqui é a grande chave. Não foi o trabalho não abordou essa questão, mas eu acredito que esse seja um ponto diferencial para você chegar nos seus 100 anos. Qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Você saber que você não é o seu pensamento. É entender o que acontece entre um pensamento e outro, né? Justamente nesse vazio que se chama agora. Se chama consciência, presença, plenitude. Você ouvindo eu falar plenitude. Então, a qualidade dos seus pensamentos, para justamente você identificar o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo neste momento. Porque quando eu vi uma pessoa só com ansiedade e uma pessoa com depressão, eu falei, esse lugar tem algo diferente. De tudo esse trabalho, foi isso que me chamou a atenção. Muito pouco. E o que eu mais chego aqui todo dia, a gente tem aí um relato impressionante hoje na plataforma, praticamente aí hoje deve estar em torno de 36% de 10 mil, chegando aí 500 pessoas, tão insatisfeitas com a vida. Nós estamos falando do micro-universo da nossa plataforma de 10, 11 mil pessoas, que praticamente 4 mil estão insatisfeitas. É muito. Tem alguma coisa que não está batendo. Então, esse podcast teve esse grande papel, né, com essa conexão, talvez um pouco mais filosófico nessa parte final, mas ancorando, trazendo na sua base evidências científicas de questionamentos, porque eu trago muito mais perguntas do que respostas. Esse é o grande papel desse programa, fazer com que o Sandro estude mais, questione mais, aplique coisas novas e traga para vocês. Sempre visando o nosso propósito maior, que é justamente o nosso propósito transformador massivo, que é de impactar 1 milhão de vidas até 2025. E se você for impactado, você que está aqui agora comigo, já está feito o nosso papel. Tá?
e fazendo seu check-up, utilizando nossa plataforma, e você vai indicar para os seus pais, seus amigos, indica para o seu pai lá de cima, para o seu filho lá embaixo, para o seu irmão, entenda a sua teia social, a gente está aqui para ajudar vocês. Esse é o nosso propósito maior, fazer com que a saúde funcional, né, com essa conexão mente e corpo, possa trazer mais felicidade, mais plenitude e satisfação para você viver. Sem isso, a vida realmente perde sentido. Ok? É bom demais ter vocês aqui. Estou aqui no meu caminho, estou aqui na minha jornada, trazendo mais artigo para vocês. Quero que vocês deixem aqui perguntas, dúvidas. Sandro, gostei desse artigo, comenta sobre esse artigo. Já pediram para mim de alguns artigos. Lembra, se inscreve no canal, assina aqui as notificações, faz o seu 1%. Olha aqui, ó, movimentação, desinflamando essa musculatura, respirando, sendo isso todo dia. Lembra daquele detalhe, né? Mais água, alimentos verdes, como foi bem dito aqui, grãos, legumes, 4 frutas, 4 legumes. Vai lá na Dieta Mediterrânea, tem podcast aqui falando sobre dieta mediterrânea, também explicando ponto a ponto. Eu estou até com frutas e legumes aqui para mostrar para vocês nesse podcast. Está tudo aqui, gente. Compartilhe esse material com as pessoas, que esse é o nosso papel. O YouTube, né, nosso podcast, nosso conteúdo, nossas mídias sociais precisam saber que nós estamos gerando valor. E é assim que a gente continua essa grande missão para impactar a vida de milhões de pessoas. Se você foi impactado, isso já é o suficiente para a gente. Então nos vemos logo, logo em mais uma Conexão Científica, na prática, aplicando o nosso dia a dia com vocês aqui. Grande abraço e até breve.